Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 1 a 6 nessa noite. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso 6, a nossa leitura. Se você nos visita, é nosso costume pregar livros inteiros da Bíblia. Nós temos pregado o livro dos Reis à noite. De manhã, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, por enquanto. Segundo Reis 8, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituísse-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Oh Deus, obrigado pela tua santa palavra que ficou registrada para nós. Histórias como essa, Senhor. Histórias que parecem pequenas aos nossos olhos, mas que o Senhor se importou de deixá-las para nós, porque nós somos pequenos também. Obrigado, Senhor, e fala conosco por meio do teu Espírito, da tua palavra nessa noite. É o nosso clamor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você gosta de se mudar? Vários tiveram um arrepio só de ouvir a palavra mudar. Quase sempre a gente não gosta, né? Quase sempre a gente não gosta. Dá um trabalho arretado, você tem que encaixotar tudo para levar para outro lugar. Pior é a hora de tirar as coisas da caixa. Essa é a pior hora. Cadê o sapato para trabalhar? Aí a mulher fala assim: cadê meu brinco? Cadê meu vestido? Não combina isso aqui? As crianças, né? Cadê o material escolar das crianças? A gente não acha nada nas caixas. Só quem viveu isso sabe como é difícil se mudar. Pior ainda é quando a gente se muda de cidade. Mudar-se de cidade é uma coisa terrível. Não é bom. Não é bom. Porque não é só a sua antiga casa que você deixa para trás. Você deixa para trás um monte de coisas lá também. Você deixa sua família, seus amigos, a igreja, o trabalho, a escola das crianças, os amigos das crianças e várias outras coisas que você amava naquele lugar. Vocês que vieram de outros estados como eu, vocês sabem, foi fácil largar a sua terra para vir para cá? Certeza que não foi fácil. Os militares, então, temos vários deles aqui na nossa igreja, vocês sabem como é difícil. Quando você está se adaptando no lugar, quando a sua família está se assentando, criando raízes naquele lugar, vem aquela ordem e você é transferido para outro local. Tem que começar tudo de novo, do zero. Começar do zero. E embora seja difícil, quando a gente muda por escolha própria, os militares não têm esse privilégio, quase nunca, né? Só no final da carreira. Mas quando a gente muda por escolha própria, geralmente a gente quer mudar para um lugar melhor. Melhor. Ter condições de vida melhores para viver. Então, no final das contas, vale aquele sacrifício. É difícil, é ruim, é chato, mas vale o sacrifício. Mas e quando não é o caso? Quando você sabe que você vai mudar para um lugar muito pior.
Quando você é obrigado a deixar não só a casa que você ama, mas a terra que você ama, as coisas que você ama, para ir para um lugar hostil. Será que vale ainda o sacrifício? E se isso envolvesse justamente uma palavra do Senhor para você? Valeria o sacrifício? Será que valeria a pena deixar tudo para trás? É isso que acontece na história de hoje. É isso que acontece com essa mulher. E nós vamos ver que essa mudança não envolve só a vida dela, mas envolve a nossa vida. Talvez você nunca se mude de Brasília, mas coisas precisam mudar na sua vida. É sobre isso que nós vamos ver nessa noite. Quem foi restaurado à vida, obedece à palavra do Senhor, a qualquer custo, pois Ele cuida dos seus. Quem foi restaurado à vida, é o resumo da nossa mensagem de hoje. Quem foi restaurado à vida, obedece à palavra de Deus a qualquer custo, pois Ele cuida dos seus. Vamos ver isso em duas partes. A primeira delas é que obedecer à palavra de Deus pode nos custar caro, muitas vezes. Nós temos acompanhado os feitos do profeta Eliseu no reino de Israel, reino do norte. Sucessor do profeta Elias, ele foi, assim como seu mestre, utilizado por Deus de maneira poderosa para fazer milagres ali, para declarar a palavra do Senhor para aquele povo, naquele reino que era hostil ao Senhor, que não temia a Deus. Alguns do reino temiam, mas boa parte, a maioria do reino não temia. É como se Deus, por meio dos milagres de Eliseu, dissesse tanto ao rei de Israel quanto ao povo de Israel: arrependam-se, arrependam-se, voltem para mim. Na minha palavra está a salvação que vocês precisam. Eu posso reverter qualquer coisa, qualquer situação, desde as situações pequenas da sua vida até as grandes. Eu tenho poder para salvar vocês. Deus falava isso por meio de Eliseu, por meio dos milagres de Eliseu. Veja como foi isso, justamente isso que aconteceu na história que nós vimos semana passada. Samaria foi sitiada pelo rei da Síria, estava a ponto de morrer aquela multidão, ou pela fome, ou se abrisse as portas para pegar comida, pela espada do exército de Ben-Hadad. A morte era certa para eles. E o rei queria matar Eliseu por isso. A gente vai morrer? Culpa de Deus, vou matar Eliseu. Mas é o Senhor que devia matar o rei por isso. Você quer matar meu profeta? Eu vou matar você. Não, o Senhor, Ele surpreende. Ele dá uma palavra para o próprio Eliseu, em que o profeta do Senhor diz que o Senhor iria reverter a fome. A fome iria ser revertida em abundância. A morte iria ser tornada em vida. Ele ia mudar a situação daquele povo do dia para a noite, sem eles fazerem nada. E foi isso que Ele fez. O Senhor livrou. O Senhor sempre cumpre a sua palavra. Ele colocou o exército dos sírios para correr, com ruídos de exércitos. Provavelmente eram suas carruagens de fogo ruindo ali. Ruídos de exércitos, e o exército dos sírios saiu em retirada, deixou todas as coisas para trás, deixou todo o seu suprimento, e tudo foi entregue de graça ao povo de Deus. Não é assim conosco? Tudo de graça. Deus é o Deus da graça. Livramento da morte, abundância de vida. É isso que acontece com quem ouve a palavra do Senhor. Livramento da morte, abundância de vida. É isso que o Senhor nos traz na sua palavra. E hoje nós vamos ver mais um exemplo disso. Mais uma vez, como isso é verdade. O Senhor nos livra e o Senhor supre para nós por meio da sua palavra. Embora, e aí vem o diferencial, o processo muitas vezes envolva renúncia. Renúncia da nossa parte e confiança no Senhor. Volta comigo para o início do texto, verso 1. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai conduzir tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Eliseu ele vai até a casa da sunamita, aquela mulher, que ele se refere, aquela mulher que tinha tido seu filho ressuscitado pelo profeta, mas que tinha feito algo antes por ele.
A sunamita abençoou Eliseu com um quartinho na sua casa. Recebeu o profeta de Deus na sua casa, supriu para ele todas as vezes que ele ia por lá na casa dela. E aí o Senhor lhe deu um filho em retribuição, só que o filho dela morreu. Só que o Senhor trouxe o filho dela à vida de novo por meio do profeta Eliseu. Está lá em 2 Reis 4, depois você pode ver essa história. E provavelmente a mulher agora já estava viúva, porque o marido dela nem é citado nessa história. No tempo que o seu filho nasceu, seu marido já era velho, diz a 2 Reis 4. E agora ele não é mencionado, então provavelmente ela estava viúva. E uma viúva sempre era desamparada em Israel. E Eliseu vai até ela com a ordem expressa do Senhor. Você vai ter que se mudar agora. É isso mesmo. Vá para onde puder. Essa é a pior frase, né? Vá para onde você puder. Para onde que eu vou? Vá para onde você puder, porque o Senhor chamou a fome e ela vai durar 7 anos nessa terra. Eu não sei o que aquela mulher pensou quando ela ouviu isso. Eu sei o que eu pensaria quando eu ouvisse isso. Para onde eu puder? Que história é essa? Agora? Como assim? E as minhas coisas? E a minha casa? E os meus parentes? E todo mundo? E tudo que eu construí aqui? Eu vou deixar simplesmente para trás e vou me mudar? Para onde eu puder? Não tem nenhum indício assim, para onde que eu tenho que ir? Não, é para onde você puder mesmo. Que história é essa? O Senhor chamou a fome para cá? Mas ela não pergunta nada, Eliseu. A palavra do Senhor estava dita para ela. E se o Senhor diz, o Senhor faz. Ponto final. Tanto é que ela se levanta e faz conforme a palavra de Deus. Ela vai, ela deixa tudo para trás, ela leva a sua casa, os seus, e se muda para a terra dos filisteus. E vai morar lá por 7 anos. Parece simples, né? Eliseu falou, a mulher ouviu, obedeceu, deixou tudo para trás, vai morar com os filisteus. Simples. Será que é simples? Põe-se no lugar dessa mulher agora. Veja os detalhes da história. Primeiro, Deus se lembrou daquela mulher. De todas as pessoas que viviam em Israel naquele tempo, Eliseu só foi falar com uma pessoa, aquela mulher. Ele foi lá dizer para ela, pode se mudar, porque vai ter fome aqui. Por quê? O profeta queria dar vantagem para uma amiga antiga, que tinha favorecido ele antes? Não, porque Deus o enviou ali. Vai lá e fala com aquela mulher. Vai lá e fala com aquela mulher. Deus conhecia aquela mulher. Deus sabia o quanto ela amava e seguia a palavra de Deus. E ele se lembrava. Ele se lembrava do favor que ela tinha feito a Eliseu. Antes, tempos antes. É como o Senhor Jesus diz em Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta, ele diz, no caráter de um profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Era isso que estava acontecendo na vida daquela mulher agora, naquele momento. No meio do caos, querido, querida, mesmo em meio ao caos, o Senhor se lembra de quem é dele. O Senhor conhece quem é dele. E o Senhor preserva os seus, ainda que eles passem por adversidades nessa terra. Segundo, o Senhor, o texto diz, o Senhor que chamou a fome para aquela terra. Deus é quem ordena que a calamidade venha, sempre com os propósitos dele. Naquele caso a gente sabe, um reino ímpio que precisava ser disciplinado, um povo idólatra, um rei que não abandonava o seu Deus, aliás, que tinha abandonado o Senhor e não abandonava os seus ídolos. Então Deus estava punindo aquele povo, como ele tinha prometido que faria em Deuteronômio. Mas nem sempre é assim. Nem sempre os propósitos de Deus são conhecidos por nós. Mas uma coisa é certa, seja lá quais propósitos forem, nem as piores coisas dessa vida fogem do controle de Deus. Deus sabe, Deus manda, Deus chama a calamidade. Nós ouvimos hoje pela manhã, Deus chamou o espinho para Paulo, para que ele não fosse soberbo. Deus é quem chama as calamidades, mas ele controla cada uma delas. E terceiro, a convicção daquela mulher
de simplesmente se levantar e obedecer a palavra de Deus para se mudar para uma terra hostil, não veio do nada. Ela era viúva. E você sabe, no reino de Israel, só de você não ter marido, você já era uma pessoa mais vulnerável. As pessoas tomavam suas terras, forçavam, você não tinha o direito de se sustentar, se você não tivesse filhos para cuidar de você. Então você já era mais vulnerável. Imagine então, em outra terra, em terra estrangeira, uma mulher sozinha com seus parentes, muito mais vulnerável. Além disso, quando ela sai da terra, não tinha fome ainda. Eliseu chega e fala assim, olha, nos próximos 7 anos vai ter fome. Cadê a fome? Não tinha. Ela tinha que acreditar. Ela tinha que crer na palavra do profeta. E você vê para onde ela foi? Logo para a terra dos filisteus. Logo eles, inimigos mortais de Israel. Imagine só sair da sua casa, da sua terra e morar no meio dos seus inimigos. Para você entender mais ou menos a proporção, é como se hoje alguém de Israel se mudasse para o Irã. Chegasse lá, olha, sou israelita, estou mudando aqui para o Irã. O que você acha que ia acontecer com essa pessoa? Ou então um ucraniano fosse se mudar para a Rússia. Inimigos. E eu imagino que devia se passar na cabeça daquela mulher diariamente. Será que a gente vai ficar protegido aqui? Será que eles vão matar a gente? Será que vai acontecer alguma coisa com os meus filhos, com os meus parentes, com o pessoal da minha casa? Que saudade da minha terra. Que saudade de adorar com o povo de Deus, da minha casa, dos meus parentes, dos meus amigos. 7 anos vivendo em meio a hostis ao Senhor. Por que será que ela foi para lá? Por que será que ela permaneceu ali por tanto tempo? Porque ela também conhecia o seu Senhor. Se o Senhor a conhecia, ela também o conhecia. Veja a expressão que ressoa nesses 6 versos aí. Olha para a sua Bíblia. 4 vezes o Senhor diz que aquela era a mulher cujo filho Eliseu restaurara a vida. Olha a descrição dela. Aquela cujo filho Eliseu restaurara a vida. Eliseu era só um instrumento. Sabe quem fez isso? Foi o Senhor. Deus trouxe aquele menino da morte para a vida por meio do seu profeta. E se ele fez tudo isso na vida daquela mulher, será que ele a mandaria deixar o seu lar, deixar a sua terra para ir para uma terra hostil à toa? Ou será que justamente na renúncia, justamente na adversidade estava a preservação da vida dela pela ação do Senhor? Ela creu, ela obedeceu, ela confiou e ela viveu. Você acha que é diferente com a gente? Veja como a nossa vida é um reflexo da história dessa mulher. Se você crê, como é que você estava antes de ser chamado pelo Senhor? Efésios 2 responde, morto. Morto em seus pecados e delitos, seguindo o mundo do diabo, rumando para a ira eterna de Deus. Mas o texto continua, ele diz, mas Deus. Sabe o que é que Deus fez conosco? Ele nos amou. Ele teve misericórdia de nós e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Cristo nos restaurou a vida pela graça, sem a gente merecer. Ele nos deu um reino inteirinho, porque Ele escolheu nos amar. Ele não precisava disso. Ele escolheu nos amar e nos ressuscitou para uma nova vida. Agora, sabendo disso, você acha que é à toa que Deus manda que a gente renuncie às coisas? Você acha que é à toa que Deus nos manda para situações difíceis? Para lugares hostis? Ou Ele faz isso justamente para nos preservar? Talvez seja o seu caso. Talvez o Senhor esteja, por exemplo, te chamando para um pastorado, ou para a obra missionária, para terras hostis, como muitos já foram chamados na história da igreja, e você está relutante, porque você sabe que não é fácil, que é difícil, que envolve renunciar um monte de coisas. Talvez você não precise nem se mudar de cidade. Talvez o Senhor esteja mudando você, esteja
te direcionando a mudar algumas coisas na sua vida. Sua carreira promissora, que talvez tenha virado um ídolo para você, não sei. Aquela promoção no lugar que não tem igreja, e você está querendo ir porque a promoção é muito boa, mas a sua família vai ficar desassistida, porque não tem igreja. Talvez o Senhor esteja mandando você mudar de ideia de casar com aquela pessoa que é tão legal, mas não crê. E você está titubeando, porque você sabe que você tem muito a perder. E olha que não precisa de profeta para falar isso para a gente, queridos. A palavra de Deus já está aqui dando instruções bem claras sobre o que tem que ser a prioridade da nossa vida. Ele molda situações, ele molda as pessoas, lugares, ele incomoda você, ele abre portas e fecha portas. Para você entender qual a direção que ele está dando para a sua vida. Deus continua falando. A pergunta é, nós iremos obedecer ou não? Veja o que você já ganhou. Uma nova vida. Uma ressurreição. Uma vida eterna com Jesus. Dá para confiar na palavra dele? Dá para confiar naquele que te salvou, que te ama como ninguém, mesmo que ele te mande fazer algo que você não quer fazer? Olha só no texto outra razão que nos dá segurança em fazer isso. O nosso segundo ponto. O Senhor cuida daqueles que o obedecem. Vê comigo de novo o verso 3. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho que ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra, até agora. Terminado o período da fome, lá volta a mulher para Israel, 7 anos depois. É muito tempo, 7 anos. Você lembra onde você estava 7 anos atrás? Muita gente nem estava aqui na igreja. Vários e vários de vocês nem estavam aqui na igreja. Tinha gente que nem tinha nem nascido 7 anos atrás aqui. Tanto é que dá para mudar muita coisa em 7 anos. Tanto é que a casa dela agora tinha virado, parece, propriedade do rei. O rei tinha se apossado da casa dela. Não tem ninguém, é minha. Porque ela vai até ele reivindicar sua casa, suas terras. Isso porque, embora a gente mude, as coisas mudem com o tempo, tem alguém que não muda. Deus. E a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus era bem clara. Dizia, a lei do Senhor garantia que a posse daquela terra fosse daquela mulher. Então ela vai. Ela vai até o rei pedir as suas terras de volta. Ela vai ao palácio. Enquanto isso, lá está Geazi, o moço de Eliseu, conversando com o rei. Aí você bota uma interrogação na sua cabeça. Geazi agora? Como assim? Geazi não é aquele que tinha recebido como castigo do Senhor a lepra de Naamã, porque tentou roubar o general Ciro, cobrando um preço pela salvação gratuita do Senhor? Lá a gente viu. Capítulo 5. Sim, é ele mesmo. Então como é que ele estava no palácio do rei agora? Se os leprosos eles tinham que viver isolados do povo de Israel. Aí tem algumas explicações, os estudiosos eles divergem. Alguns acham que a lepra de Geazi ela não estava tão avançada ainda. E embora ele tivesse perdido o posto de moço do profeta, ele ainda tinha convívio com outras pessoas de Israel. Essa é uma possibilidade. Outros acham que Geazi se arrependeu e Deus tirou a lepra dele. Tanto é que ele estava contando ao rei sobre os feitos de Eliseu. Mas a explicação que parece mais plausível para Geazi aparecer aqui é que a ordem dos relatos dos milagres de Eliseu, ela não é cronológica, mas ela é temática. Pastor Emílio tinha comentado sobre isso 2 semanas atrás.
Parece que os milagres aqui do segundo livro dos reis, o início, os milagres de Eliseu, eles foram agrupados por tipos específicos, para ajudar na argumentação do livro dos reis. Foi isso mesmo que os evangelistas fizeram também nos evangelhos. Então você vê, eles agrupam os milagres com algum propósito de dizer quem é Deus, como é que Ele faz, como Ele age. Aqui parece ter sido o mesmo. E qual que é a argumentação aqui? É que o rei de Israel, provavelmente Jorão, a gente não sabe, não diz o nome dele, mas provavelmente, ele soube de todos os milagres que o profeta Eliseu fez. Ele soube tanto dos públicos, que todo mundo soube, mas ele soube também dos privados, que só quem estava com Eliseu sabia. Só o moço de Eliseu contando para ele que ele ia saber. Ele não poderia saber. E ainda assim, ele se arrependeu? Não. Está lá no capítulo 3, versos 1 a 3. Ele não se arrependeu. Ele não voltou para o Senhor. Depois a gente vai ver o que acontece com ele. Pior ainda, Geazi. Pior ainda, Geazi. Ele estava lá, ele viu o poder de Deus, na primeira fila, ele experimentou as bênçãos de estar do lado da palavra de Deus ali, de andar junto com o profeta, mas ele trocou tudo isso por prata e por vestes festivais. Rico na terra, maldito para sempre. Voltando à história, veja o que acontece. Geazi estava lá, todo amiguinho do rei. Um outro indício, né? Geazi, você já sabe como é que ele é. Contando ao rei sobre as grandes obras que Eliseu tinha feito. Por que será que o rei queria saber? Curiosidade, será? Para ver o quanto Eliseu era poderoso. Será que ele é poderoso de verdade? Você precisar dar uma caladinha nele? A gente não sabe. O que a gente sabe é que Geazi contou todos os milagres de Eliseu, e inclusive o grande milagre de Eliseu. Ele fala, Eliseu restaurou um morto à vida. Restaurou um morto à vida. E justamente na hora que Geazi está contando para o rei, aparece a mulher. Só rei, dá-me minha casa e minhas terras de volta. E Geazi, na hora que ele vê, ele falou, é ela. Sabe quando você está falando de alguém e aparece essa pessoa? Sabe, né? Dá um gelinho, não dá? Geralmente você está falando mal, né? Por isso que dá gelo. Se fosse coisa boa, olha só, vem, eu estava falando de você agora. Mas geralmente não é assim, né? E o rei pergunta, é verdade isso, mulher? É verdade isso? Conta aí. E ela conta tudo para ele. E ela fala, é verdade. Aconteceu isso. E na mesma hora o rei fica tão impressionado com a história que ele manda um oficial, ele não manda qualquer um, ele manda um oficial dele para ir até a casa e as terras daquela mulher, dar tudo de volta para ela, tudo de volta. E ainda mais, dar as rendas dos 7 anos, desde o dia que ela tinha saído até aquele dia, para ela, sem ela ter feito absolutamente nada. Eu te pergunto, você acha que isso foi coincidência? Sério mesmo. Geazi estava contando da ressurreição do filho daquela mulher, logo na hora que ela apareceu. Primeira coincidência. Segunda coincidência, ela poder dizer que foi verdade mesmo, ela poder confirmar a história, ainda pedir ao rei que lhe desse tudo que era seu. E a terceira coincidência, o rei se impressionar tanto com aquela história, que ele não só atendeu o pedido dela, mas ainda deu para ela as rendas de uma terra que ela nem tinha cultivado naqueles anos. Não foi coincidência, queridos. Sabe qual é o nome disso? Providência. Reis não são bonzinhos assim. Especialmente um rei ímpio, como esse rei. Um rei de Israel. Não é bonzinho assim. Um rei desse não se sentia obrigado a obedecer à lei de Deus. E daí que a lei de Deus manda dar suas terras de volta? É minha. Eu não obedeço nada, eu vou obedecer isso. E daí? Compensá-la, então, por algo que ela nem tinha trabalhado, ela não tinha nem cultivado, eu vou te compensar, eu vou te dar assim, de graça? De jeito nenhum. Mas Deus, Ele faz o que Ele quer. Ele impressiona até reis para eles fazerem o que Ele quer.
Senhor cuida do seu povo. E se for preciso usar gente descrente para fazer isso, Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. O pastor Philip Ryken conta um exemplo disso no seu comentário, que aconteceu lá no Seminário Teológico de Dallas. Ele diz assim: pouco depois da fundação do seminário, em 1924, ele quase faliu. Todos os credores estavam prontos a executar a hipoteca daquele seminário ao meio-dia de um determinado dia. E naquela manhã, os fundadores da escola, ele diz, se reuniram no gabinete do diretor e presidente para orar. Para pedir a Deus que provesse para eles. E naquela reunião estava Harry Ironside. E quando chegou a vez dele orar, ele disse com seu jeito deliciosamente sincero: Senhor, nós sabemos que o gado em 1000 colinas é teu. Por favor, venda algum deles e envie-nos o dinheiro. E diz a história que mais ou menos nessa hora, um texano alto, de botas e camisa de gola aberta, entrou no escritório comercial. Vou traduzir para o português, né? Arroba! Né? No inglês está howdy! Deve ser oba! Uma coisa assim. Ele diz à secretária: eu acabei de vender 2 carros cheios de gado em Fort Worth. Eu tenho tentado de todas as formas fazer um negócio, mas simplesmente não dá certo. Eu sinto que Deus quer que eu dê esse dinheiro para o seminário. Eu não sei se vocês precisam ou não, mas aqui está o cheque. E ele entregou. E a secretária pegou, e sabendo como estava crítico o momento naquele seminário, ela bate na porta, timidamente ela interrompe a reunião de oração, e o Dr. Lewis Sperry Chafer, fundador e presidente da escola, ele atende a porta, ele pega o cheque da mão dela, e quando ele olha o valor, era o valor exato da dívida. E ele vira para o Dr. Ironside e fala: Harry, Deus vendeu o gado. Deus é Deus. Deus é Deus. Quem pode impedir o Senhor? Quem pode deter sua mão? Agora, nem sempre histórias impressionantes como essa acontecem na nossa vida. Mas sabe o que sempre acontece? O Senhor sempre cuida de nós. Aquilo que você acha ordinário na sua vida, na verdade é fruto da graça extraordinária de Deus sobre você. Deus nunca Ele prometeu que nós teríamos o que a gente deixou para trás. Quando a gente deixa algo para trás para obedecer ao Senhor, Ele nunca prometeu: olha, você vai ter de volta um dia, eu vou te compensar, tá? Não, Ele não promete isso. Isso aconteceu com aquela mulher, pela graça de Deus, porque Deus quis que fosse assim. Mas sabe o que Ele prometeu? Algo muito superior. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor prometeu, sabe mais o quê? Cuidar de nós e nos dar um reino eterno e abundante com Ele para sempre. Essa é a promessa, essa é a herança que todo aquele que crê tem. Por isso, obedeça a palavra do Senhor. Obedeça e confie que Ele vai cuidar de você. Mesmo que você perca tudo aqui, você já ganhou uma herança superior no reino dos céus. E você vai experimentar o cuidado do Senhor diariamente, suprindo para você, enquanto você não vai para lá. Mesmo que você esteja numa terra hostil ao Senhor, como aquela mulher estava. Ela não sabia que ela ia ter aquilo tudo de volta. Ela foi ao rei pedir, mas ela não sabia. Ela não sabia que ela ia ser compensada, mas ela confiou no Senhor. E nós devemos confiar no Senhor, porque Deus não muda. O Deus daquela mulher é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. É isso que o Senhor Jesus garante para nós. Ele diz lá em Marcos 10, 29 e 30, em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, mas ele diz, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. O Senhor cuida do seu povo. O Senhor sempre cuidará do seu povo. Não vai ser fácil. Ele não prometeu que ia ser fácil, mas vai valer a pena. Veja o contraste entre os personagens dessa história. A mulher, Geazi e o rei de Israel.
Todos ouviram a palavra de Deus por meio de Eliseu. Todos souberam do que Eliseu fez, ressuscitando aquele menino. Mas a ressurreição daquele menino não fez a menor diferença na vida daqueles 2 homens. Geazi, ele viu o fato, ele presenciou o fato. Ele viu o poder de Deus, ele até contou para o rei como foi impressionante. Mas ele preferiu as riquezas desse mundo. O rei queria saber dos milagres, um curioso, queria saber dos milagres. Conta-me, eu quero saber, conta tudo o que ele fez. Mas quando ele ouve, ele só se impressiona, nada mais. Ele não se arrepende, ele não crê, ele não muda de vida. Mas a mulher não, com ela foi diferente. A ressurreição do seu filho para ela era a certeza que, mesmo que fosse difícil o que o Senhor mandava para ela, mesmo que fosse difícil, ela obedeceria completamente. Confiaria no poder de Deus e no cuidado do Senhor. Por que será que só ela agiu assim? Enquanto os outros 2, mesmo que os outros 2 ouviram a palavra e viram, souberam pelo menos da ressurreição. Por que será que só ela agiu assim? Porque só ela creu na palavra de Deus. Tempos depois o Senhor contava na parábola de rico e Lázaro, nós lemos em Lucas 16 a mesma verdade que a gente vê nesse texto. Diz a parábola, o Senhor Jesus diz que os 2 morreram, o rico e Lázaro. O rico, ele fez das suas riquezas o seu Deus. Foi para o inferno. Lázaro, ele cria em Deus, embora ele fosse miserável nessa terra. Foi para o céu. O rico, ele pediu a Abraão que Lázaro aliviasse a sua sede, naquele tormento que ele estava em chamas sem fim, mas isso não era possível. Então ele pede que, pelo menos, Lázaro ressuscitasse e fosse alertar os seus irmãos, para que eles pudessem escapar do tormento. E a resposta de Abraão naquela parábola é categórica. Ele diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E o rico insiste: não, pai Abraão, não! Se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. E Abraão disse: se eles não ouvem nem Moisés nem os profetas, tampouco eles se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Viram? Ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. E você veja, não vai fazer a mínima diferença na sua vida se você não crer na palavra de Deus. Não vai fazer diferença. E há uma ressurreição mais importante do que essa da história desse menino. Esse menino ressuscitado por Eliseu, ele morreu um dia de novo. Mas há alguém que ressuscitou um dia para nunca mais morrer. O Deus homem, o Filho Jesus Cristo. Cristo, ele veio ao mundo para viver perfeitamente, morrer naquela cruz no nosso lugar, para que mortos espirituais, como eu e você, pudéssemos ser restaurados à vida. E ao 3º dia, ele ressuscitou, ele reina, ele está vivo, reina eternamente, aguardando o dia em que todos os seus amados crerão nele, ele virá nos levar para o seu reino de glória. Jesus é a palavra em que você deve crer. Você crê? Jesus é. Mas sabe, talvez você esteja aqui domingo após domingo, ouvindo essa palavra, vendo o poder de Deus no meio dessa igreja, mas como Geazi, você prefere as riquezas desse mundo, as glórias daqui. Isso é o máximo que você vai ter, então, por toda a eternidade. A lepra do pecado está se espalhando em você. E ela vai te matar para sempre. Por isso, arrependa-se. Creia hoje, creia. Creia na palavra viva Jesus Cristo. Ou talvez você seja como o rei, apenas um impressionado. Você sente umas coisas diferentes quando você vem aqui. Você ouve as pessoas te contando os feitos maravilhosos de Jesus. Você acha lindo como os crentes têm fé. Mas Cristo é só alguém impressionante para você. Isso não faz a menor diferença na sua vida. Deixa eu deixar bem claro para você. Conhecer e se impressionar não vai te salvar.
mesmo que você ache isso aqui legal, mesmo que você fique emocionado, se você não crê, isso não vai te salvar. Os tormentos eternos também te esperam. Creia hoje. Creia hoje, você vai experimentar o poder da ressurreição. Porque veja, só quem pode contar de verdade o que significa a ressurreição é quem participou dessa ressurreição. Geazi até contou. O rei até pediu que ele contasse. Mas Deus só mudou toda a situação quando a mulher contou, porque ela viveu, ela experimentou a ressurreição. Por isso, se você crê, se você foi ressuscitado, veja como a ressurreição de Jesus põe um ponto final em todos os dilemas da nossa vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não é só a sua ressurreição, não. Ele é a sua vida após a ressurreição. Ele ressuscitou, Ele vive para sempre, e você já ressuscitou se você crer, e você vai viver para sempre também com Ele. Por isso confie na palavra dEle. Obedeça, mesmo que isso custe caro para você nessa vida. Obedeça ao Senhor, ouça a palavra dEle, creia. A vida eterna com Ele já é sua, e essa ninguém toma de você. Mesmo que você ainda mude algumas vezes, querendo ou não, para pior, para melhor, Ele sempre estará contigo. E Ele sempre cuidará de você até o dia que você vai fazer a sua mudança final para a sua pátria, a pátria celestial. E dessa eu garanto, você vai gostar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela certeza de que a nova vida que nós temos em Jesus Cristo, a vida que Ele mesmo conquistou para nós, nos garante que o Senhor vai cuidar da gente. Mesmo vivendo em terras hostis, mesmo passando por situações que nós não queríamos, mesmo renunciando a coisas que nos parecem tão boas aos nossos olhos, ajuda-nos, Senhor, a crer na Tua palavra e obedecê-la. Confiar que o Senhor cuidará de nós, de que a herança eterna preparada para nós é muito maior do que qualquer coisa que a gente pode experimentar nessa terra. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. E se há alguém aqui que tem sido só impressionado, ou que tem se enamorado das coisas desse mundo, toca esse coração para que creia hoje. Abre os ouvidos e o coração dessa pessoa, para que receba da verdadeira vida, a vida de verdade, a vida eterna com o Senhor Jesus. Nele, no nome dele, que é a vida, a ressurreição e a vida que nós oramos. Amém.